Olá, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast, este novo formato que você já tem acompanhado. Eu estou muito feliz porque eu tenho recebido pessoas que estão me ensinando e ensinando você que está sempre acompanhando. O tema hoje, empreendedorismo. Será que você é um bom empreendedor? Meu convidado já está aqui, Eduardo Martini. Seja bem-vindo e me fala o seguinte: qual a principal competência de um empreendedor? Olá, Marçal. Prazer enorme estar aqui. Eu acho que são muitas características que definem o empreendedor, mas eu classificaria a primeira como coragem. Quero saber se você tem coragem. Depois da vinheta, nós vamos dissecar esse assunto, empreendedorismo. Vinheta no ar. Até já. Mais uma vez, que bom que você está aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso, se inscreva no canal, ative o sininho. E quando você ativa o sininho, você fica sabendo quando tem algo novo. E toda semana tem conteúdo novo aqui para você. E eu sempre tenho convidados, ou mesmo eu falando daquilo que eu mais domino. Mas, nestes últimos Cápsula Cast, eu tenho optado por ter convidados aqui. Porque não mais aquilo que eu acredito, mas o que as pessoas já vivenciaram em suas áreas e ensinam também. E hoje, já apresentei aqui parte da apresentação. Aliás, me chamaram a atenção esses dias que eu estou muito acelerado. Eu já começo perguntando e não falo da carreira de quem está comigo. Eduardo Martini, agora definitivamente, antes da gente falar daquele tema coragem, né? Eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você é empresário, é empreendedor, é cristão, é esposo, é pai, mas eu vou deixar você se apresentar aí para que a nossa audiência te conheça melhor. Legal. Obrigado novamente pelo convite, Marcelo. Espero poder contribuir com esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu gosto de contar a minha história falando lá do início, né, de onde eu vim. Eu nasci aqui no interior do Paraná, nasci numa cidade chamada Campina da Lagoa, e aos 6 anos de idade eu fui para Curitiba. Não foi uma opção, né? Foi algo ruim que aconteceu. Meu pai era fazendeiro aqui na região e ele, enfim, teve aquela questão da geada e tal, ele acabou perdendo tudo que ele tinha aqui. Nós fomos para Curitiba totalmente sem nada, com o meu pai endividado, fomos para a capital para ele tentar alguma coisa lá e ele não tinha muitas habilidades, nem muito estudo, né? E ele acabou indo para lá e achou a profissão de pedreiro. Começou a trabalhar na construção civil, que era o que ele sabia fazer. A minha mãe também não tinha muitas qualificações, acabou se tornando costureira, que era o que ela sabia fazer. E nesse período ali, dos meus 6 aos 12 anos, eu vivi talvez a fase mais difícil da minha vida e também a fase em que eu mais aprendi e mais me consolidei. Porque foram muitas necessidades. Nós éramos em 7 irmãos e morávamos em 3 cômodos, 7 irmãos e meu pai e minha mãe. Você imagina como que era essa casa, Marçal. Não tinha água encanada, então era uma vida bastante sofrida naquela época, né? E com isso foi moldando, né, o meu caráter, a minha maneira de ser, valorizando muito as pequenas coisas. Quando você passa por necessidade, nem sempre eu tinha na minha mesa a comida que eu gostaria de comer, era o que se apresentava, nem sempre tinha uma mistura, né? Enfim, era aquela vida realmente bastante complicada. Bom, quando eu tinha meus 10 ou 11 anos de idade, mais ou menos, eu já ajudava meu pai na construção civil, né? Eu ia levar as marmitas para ele lá, geralmente, e ajudava ele a carregar tijolo, bater massa, enfim, aquelas coisas todas que se faz na construção civil. E eu via o meu pai sofrendo muito. Meu pai era uma pessoa muito amargurada, muito entristecida, porque ele já tinha desfrutado de alguma riqueza e estava passando por uma necessidade bastante grande. E eu via muita amargura nele. E eu olhava para aquilo e eu via muito sofrimento. E eu lembro de um dia em que eu estava ajudando meu pai, e eu tinha alguma coisa para fazer no colégio. Eu não lembro exatamente se era uma prova ou se era um trabalho que eu tinha que fazer, mas eu tinha que ir para o colégio aquela tarde. E eu falei para o meu pai: pai, hoje à tarde eu não posso te ajudar porque eu tenho que ir lá na escola. E o meu pai ficou muito irado, ele ficou muito
Provavelmente ele estava passando por uma fase bastante ruim, e ele ficou muito irado com aquela situação, e naquele momento ele disparou um gatilho na minha vida, porque ele falou uma frase que mudou a minha percepção e a minha forma de encarar a vida. Ele olhou para mim e falou assim: você não vai para a escola. Eu olhei para minha mãe com aquela cara de desespero, né, tipo, buscando um socorro. Me socorre, né? Que eu quero ir para a escola. Eu preciso, né? E meu pai, muito enfático, muito irado, disse que eu não iria. E ele falou uma frase que mudou meu destino. Ele disse o seguinte: filho de pedreiro tem que ser pedreiro. E isso cravou no meu coração o desejo de não ser, não porque eu não respeite, elas pelo contrário, eu tenho maior admiração pelas pessoas que têm o seu trabalho com dignidade, que trabalham de sol a sol, que constroem, né, as edificações, que fazem o progresso do nosso país, mas não era uma coisa que eu desejava para mim, era um trabalho braçal, e eu falava assim: eu não quero isso para mim. Então aquilo que meu pai disse que eu seria foi justamente o antídoto. Eu diria o seguinte: eu não quero isso para a minha vida. E eu procurei de todas as formas achar uma maneira de não ser aquilo que meu pai queria que eu fosse, né? Então ali começou, eu acho, Marcelo, entrando agora no nosso tema, né? Começou a despertar em mim esse desejo de empreender, de fazer coisas diferentes, de não se conformar. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser inconformado, porque se ele for conformado, ele não vai conseguir empreender, não vai conseguir ter sucesso daquilo que ele faz. Então gerou dentro de mim um inconformismo, um desejo de mudar, um desejo de fazer coisas diferentes. E a partir daquele momento, quando eu tinha lá meus 10 ou 11 anos, eu resolvi olhar para o mundo de uma outra maneira e eu pensei o seguinte: o que eu tenho que fazer para não continuar nessa sina, nessa saga que meu pai tinha destinado? Então eu procurei estudar, procurei buscar informação, procurei ler, procurei observar, ver outras pessoas, olhar as pessoas de sucesso e falar assim: esses são os modelos que eu quero seguir. Bom, eu quero voltar nesse tema, quero voltar a falar de gatilho, quero também falar desse inconformismo. Hoje você faz o quê? Você é empresário, qual é o teu ramo de atividade hoje? Hoje eu tenho uma empresa de telecomunicações, uma empresa que comercializa produtos para provedores de internet e importa esses produtos também da China. Então é um importador e distribuidor de produtos para todo o Brasil. Bom, eu quero voltar nesse tema do gatilho, porque você recebeu um gatilho, né, que para você foi positivo, né, você recebeu uma pancada, que filho de pedreiro também seria pedreiro, e isso deu em você uma virada, tipo: eu não quero, respeito, considero todo o trabalho do meu pai, mas eu não quero seguir nesse ramo. Agora tem o inverso também, Eduardo, tem pessoas que recebem uma pancada dessa e assumem isso. O que aconteceu em você nessa hora, que talvez não aconteça com as outras pessoas, quando elas recebem uma palavra dessa e elas não conseguem prosseguir e elas assumem aquela sina para elas como se fosse algo que vai ser para a vida? É difícil mensurar isso, né? Porque é uma coisa muito própria de cada um, da sua história, do seu modo de viver. Eu penso que em mim, Marcelo, foi observação daquilo que eu vi em casa, né? Eu vi o meu pai muito amargurado, muito entristecido. Eu via ele trabalhando sem prazer, sem gosto com aquilo que ele fazia. Ele fazia por pura obrigação, pelo desejo de ter, de conquistar alguma coisa para a sua família, de pagar as suas dívidas, de colocar comida em casa, enfim, que era o grande desafio dele, né, diário. Então, eu acho que foi isso, foi ver o sofrimento, ver os olhos do meu pai, a amargura e a tristeza que ele passava por viver naquele modo de vida. Importante que o Eduardo está falando, que eu quero, inclusive, aproveitar essa fala dele, porque nós, quando estamos formando a nossa personalidade, até os 6 anos, a gente recebe muito input, muita informação de pessoas que estão próximas a gente. Super importante, porque recebemos informações que vão formar a nossa personalidade. Os estudos mais recentes apontam que perto dos 12 anos tem uma pequena abertura para novos inputs no teu cérebro para você formar a sua personalidade. O Eduardo recebe esse input entre 10 e 11 anos e que vira um gatilho. Agora você falou também uma palavra que me chamou a atenção: inconformismo. Como que a gente não entra na zona de conforto? Porque
certamente nessa tua caminhada de empreendedor, houve momentos em que estava estável. Estou ganhando bem, a empresa está indo bem, a minha equipe está rodando, eu estou pagando as contas e está sobrando dinheiro. Nessa hora, a tendência natural é: time que está ganhando não se mexe. O inconformismo te perseguiu sempre, porque quando você começa, certamente você começa com um modelo de produto, e que não deve ser o produto que você atua hoje. Diferente. Marcelo, eu assim, gosto de fazer uma metáfora de que a vida de uma empresa, ou a vida de um empreendedor, é como a decolagem de um avião. No começo, é muito difícil tirar um avião do solo, né? Exige muito esforço, é muito combustível, você tem que dar muita potência, você tem que fazer o máximo para tirar aquele monstro, né, do solo. E enquanto ele estiver, eu digo o seguinte, enquanto o avião estiver com o bico apontado para cima, você tem que se dedicar ao máximo. É o momento em que você tem que trabalhar dobrado, que você tem que gerar forças de onde não tem, você tem que se desdobrar, né, para poder fazer aquele avião ganhar altura. Até o momento em que ele chega no voo de cruzeiro. Quando ele chega no voo de cruzeiro, existe um outro desafio, que é você manter ele lá em cima. É um pouco menos esforço, um pouco menos de energia, um pouco menos de combustível, mas se você vacilar, se você não fizer o seu trabalho, o avião tende a apontar com o bico para baixo. Então, o grande desafio, depois de colocar o avião no ar e estar em velocidade de cruzeiro, é manter ele na maior parte do tempo possível em velocidade de cruzeiro, para que o avião não comece a baixar. E se ele começar a baixar, você tem que buscar novas alternativas, porque os mercados mudam, os produtos mudam, né? A nossa empresa ela tem uma história interessante, Marcelo. Se você me permite, eu vou me alongar um pouquinho na resposta. Porque quando nós começamos o trabalho, nós começamos com um produto que era antena. Inclusive, a nossa empresa chamava-se Antena e Companhia. Então, nós trabalhávamos com antena. Esse ciclo durou aproximadamente 4 anos. E mudou, porque o pessoal que usava antena começou a usar cabo. Nós tivemos que ir para cabo. Então, foi uma observação de mercado importante. Muitos daqueles que trabalhavam com antenas pararam de trabalhar. Aqueles que trabalhavam em cabo, também alguns se agregaram, outros saíram. Logo depois houve uma outra mudança de tecnologia para fibra ótica. E a fibra ótica também, mudam-se fornecedores, muda-se o produto. Eu tive que ir para a China, fui 3 vezes na China para conhecer, para entender esse produto, até o momento em que eu comecei a trazer o produto e desenvolver ele aqui no mercado. Nós fomos um dos primeiros importadores no Brasil a trazer o cabo drop, né, que é o cabo de fibra ótica que é bastante utilizado por provedores. E todos esses momentos de mudança tecnológica foram momentos de crescimento da nossa empresa. Muitos concorrentes que começaram na mesma época não suportaram essas mudanças. E eu sempre enxerguei a mudança como oportunidade. E eu acredito sempre que quando há uma mudança, há uma ameaça e há uma oportunidade. Se você pode encarar aquilo como uma ameaça ou pode achar alternativas para buscar a oportunidade. Então, houve várias mudanças nesse processo e a gente sempre teve sucesso nessas mudanças, nesses momentos críticos, né? E a outra mudança grande que aconteceu foi uma mudança tributária também, que aconteceu, que foi a implantação da substituição tributária no Brasil, que afetou os nossos produtos. E ali também houve uma grande ameaça, e se nós continuássemos com aquele modelo que nós estávamos, hoje eu não estaria aqui falando com você, não teria história para contar da nossa empresa, teria fechado lá, talvez há uns 8 ou 9 anos atrás. Mas nós entendemos aquilo também como uma oportunidade. E quando surgiu a substituição tributária, eu entendi que eu tinha que importar e tinha que produzir. Hoje nós temos uma pequena indústria lá de ferragens, nós importamos a maioria dos produtos que nós vendemos e nós revendemos uma quantidade pequena, porque a substituição tributária ela onera demais o custo para os nossos clientes. Então a gente sempre buscou alternativas. Em meio a essas ameaças, nós sempre buscamos alternativas que pudessem fazer a empresa continuar nesse voo de cruzeiro, continuar sempre em alta, né? Bom, você falou de decolagem, de bico para cima, de voo de cruzeiro, e eu quero aproveitar essa analogia, essa metáfora sua para falar de turbulência. Você falou de algumas passadas aí, né? Como mudança tributária, novos entrantes no seu mercado e tudo. E você abriu o nosso podcast falando de
coragem, né? Em algum momento, você notou que você tinha 50% de coragem e 50% de medo, e aí você teve que optar, mesmo não tendo total certeza do que você tinha que fazer, no momento da turbulência? Com certeza. Eu acho que o medo, quem diz que não tem medo, eu acho que não está falando a verdade. O medo faz parte do ser humano, ele é um sentimento legítimo, é um sentimento que é amigo, ele nos protege. Quem não tem medo, né, ele pode colocar sua vida em risco a qualquer momento, pode colocar o seu negócio em risco a qualquer momento. O medo, eu acho que ele é uma proteção, e a gente tem que aprender a conviver com o medo e não ignorá-lo. Ele não vai desaparecer 100% nunca, né? Nunca, nunca. Acho que eu digo o seguinte, o medo é aliado, ele tem que ser tratado como aliado, porque ele te protege. Então, você tem que vencê-lo, você tem que enfrentá-lo, você tem que buscar uma maneira de conviver com o medo, né? Porque ele não pode te paralisar, né? E você também não pode ignorá-lo. Então, esse equilíbrio de medo e coragem é uma coisa fundamental. Eu acho que as pessoas que têm muita coragem também têm medo, mas aprenderam, a diferencial dele é que ele aprendeu a conviver com o medo e não ignorar o medo. Uhum. Bom, a gente falou de coisas boas até aqui, né? A gente falou o seguinte, bom, eu aos 6 anos de idade, eu preciso fazer uma mudança, meu pai enfrentou crise, aí tem o gatilho que é filho de pedreiro será pedreiro, aí vem o inconformismo, vem tudo isso. Você teve quantas empresas? Você já quebrou alguma vez ou não? Assim, quebrar eu acho que não, Marcelo. Eu nunca quebrei de ficar endividado, de ficar assim, paralisado. Eu tive vários insucessos. Eu costumo dizer o seguinte, a minha empresa é a 10ª empresa da minha história. Eu fiz 9 negócios anteriores que não deram certo. Para um pouquinho então. Ó, ele está dizendo que em circunstâncias que você inicia um projeto, pode ser que você não teve sucesso como gostaria, vai para um segundo, vai para um terceiro. O Eduardo está dizendo que ele está na 10ª versão de empreendedor dele. Então, pelo que eu estou entendendo, até aqui, talvez ele vá mudar ali a sequência da resposta, mas não dá para pensar que você vai empreender e na primeira tacada você vai matar a principal bola de bilhar que está na mesa. É isso? Perfeito. Eu acho que cada uma dessas empresas que eu tive, cada um desses empreendimentos, foi um aprendizado novo, Marcelo. A gente pode encarar o insucesso de duas maneiras, como uma derrota ou como um aprendizado. Eu sempre olhei os meus insucessos como aprendizado. Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca errei da mesma maneira. Eu errei de uma maneira na empresa e eu aprendi um erro novo na próxima. Mas aquele erro que eu cometi anteriormente, eu não cometi de novo. Então, eu acho que é um processo de aprendizado. Um processo de aprendizado. Se você me permite, eu fiz uma relação aqui das empresas que eu tive. Claro, por favor, faça questão. A primeira empresa que eu tive, eu tinha 19 anos. E foi uma sociedade com o meu pai. Como eu te falei assim, eu falei que o meu pai era uma pessoa amargurada, mas eu tenho uma profunda admiração. Meu pai já é falecido, mas ele me deixou muitos ensinamentos para a vida. E quando eu o via naquela amargura, eu gostaria muito de poder ajudá-lo. Hoje, com certeza, eu poderia ajudá-lo muito mais que na época, né? Mas eu lembro que o meu pai era um sonhador e ele também era um empreendedor, embora com bastante limitação de conhecimento. Eu lembro que ele estava construindo uma casa e essa casa ficava próxima a algumas extração de areia. O pessoal fazia aquelas cavas e extraíam areia dos territórios ali perto. Usa aquelas dragas, aquelas né? dragas, exatamente. E o meu pai falou assim, puxa, eu podia fazer uma draga dessa daí e começar a dragar ali, porque eu estou ali, eu conheço o pessoal e tal, né? E tem várias dragas, eu podia abrir ali uma cava e fazer essa draga. E eu olhei aquele sonho, meu pai brilhava os olhos quando ele falava daquilo, e eu recebi um dinheiro extra, lá eu trabalhava num banco na época, e eu recebi uma bonificação, eu estava com um dinheirinho e tal. Eu falei, pai, vamos fazer essa draga? E meu pai topou e foi a primeira vez em que eu empreendi alguma coisa junto com meu pai. Então nós fizemos lá uma draga. Meu pai, apesar das limitações dele, era inteligentíssimo, ele conseguiu fazer aquela draga lá. E a gente começou a extrair areia. Então foi o primeiro negócio que nós fizemos, deu muito certo por um período, né? E depois
enfim, por causa de uma série de situações ali do terreno onde nós estávamos, houve uma proibição de extrair areia, enfim, a gente acabou acabando o negócio ali, mas no começo foi bem interessante a experiência, né? Então ali eu já aprendi algumas coisas, né? Aprendi que a gente tem que dominar aquilo que a gente faz. A gente fez um negócio, investiu bastante, né? Numa coisa que não era nossa. Nós não tínhamos o domínio do terreno ali. Então o empreendedor ele precisa... O que ele vai empreender? Ele tem que ter total controle, diria, de conteúdo, de informação, se ele quiser empreender, para correr o mínimo de risco possível? Perfeito. Eu acho que assim, a primeira coisa é você conhecer o que você vai fazer, né? Eu não conhecia, eu não entendia nada de extração de areia, e meu pai muito pouco. Então a gente pagou um preço caro para aprender. Talvez se nós fizéssemos isso alguns anos depois, nós teríamos uma assertividade muito maior. Mas nós pagamos pelo nosso desconhecimento daquele mercado e como ele se conduzia. Então, conhecimento fundamental. Fundamental. E aí você avançou para outros negócios? Depois de alguns anos eu fui trabalhar numa empresa que era o Grupo Gerdau, um grupo famoso, né, o maior produtor de aço do Brasil. E eu trabalhava lá, era vendedor, e eu detectei uma oportunidade de mercado. Porque acontecia o seguinte, nós vendíamos arame, o Gerdau vendia arame, né? E esse arame ele ia em rolo de 500 quilos, 300 quilos para as obras. E era um problema para os armadores, para os carpinteiros, pegar aquele rolo de arame e cortar para fazer as amarrações necessárias. E nós descobrimos que dava para enrolar esse arame em frações menores, de 2 quilos e de 1 quilo. Então, novamente, eu pedi ajuda do meu pai e nós fizemos lá uma enroladora de arame. Então nós comprávamos aquele rolo de 500 quilos, desbobinávamos ele e fazíamos rolinhos de 1 quilo, de 2 quilos para o mercado. Que foi também uma ideia sensacional na época, foi bastante revolucionária. Foi tão revolucionária que tempos depois o próprio Grupo Gerdau lançou o arame fracionado. Foi bacana a ideia assim. Mas também eu não tinha cadeia de distribuição, eu não tinha representantes, eu não tinha uma série de coisas que eu poderia ter feito. Eu também estava trabalhando e empreendendo e eu fiquei dividido e acabei não dando total foco àquilo que era necessário. Então, faltou talvez esse engajamento maior ali naquele momento. Mas foi um negócio também interessante. Bom, estou anotando aqui, ó. Você falou, eu estou pegando palavras-chave, tá? Você falou de conhecimento do que você vai fazer. Você falou também que é preciso olhar para as oportunidades, como você falou do rolo de arames, né? E aí você falou da inovação, né? Então vamos lá, você que vai empreender, conhecimento do que você vai tocar no seu negócio, olhar as oportunidades que aparecem e assumir que inovação faz parte de todo o processo. Pode seguir, eu vou anotando aqui. Muito bom. Bom, depois disso, eu e meu cunhado também fizemos uma pequena sociedade para a gente construir casas. Foi no litoral do Paraná, né, em Guaratuba. Nós tínhamos um terreno que nós herdamos lá e tal. E falamos, vamos construir umas casas para venda. E começamos a construir algumas casas lá para venda. Coincidiu que na época eu morava em Curitiba, mas eu fui transferido para Maringá. Eu vim para Maringá na época. E daí a gente acabou perdendo um pouco esse foco ali. Nós fizemos apenas 2 casas na época. Foi um negócio extremamente lucrativo, né? Muito bom na época, que era um momento de crescimento daquela praia lá, o lugar onde nós estávamos estava bom. Tinha oportunidade de fazer mais, mas a mudança acabou tirando o foco disso daí também. Acredito, ainda hoje gosto muito do mercado de construção civil, acho um mercado extremamente interessante, mas na época não foi o momento certo, né? Eu acho que assim, uma outra palavra que eu definiria assim, o sucesso do empreendedor, Marçal, é o timing. Você ter o timing é fundamental, é você ter o tempo certo. Às vezes, você entrar um pouco atrasado, um pouco adiantado no mercado, numa determinada coisa, faz toda a diferença. Estou anotando aqui. Bom, anotei conhecimento, oportunidade, capacidade de inovação, foco, porque às vezes é mais do que foco, tem que ser hiperfoco, e ter o time, ter o tempo certo, ou de empreender em uma nova área, saindo daquela, ou de repente criando alternativas daquele mesmo produto, mas vendendo mais, fazendo upsell, fazendo cross-sell, que é para cima ou para baixo do produto, né?
Estamos anotando aqui então, já estou na quinta palavra aqui. Vamos lá. Então vamos para a nossa próxima aventura, nosso próximo empreendimento. Foi uma videolocadora. Eu tinha saído de uma empresa, tinha um dinheiro lá, falei, vamos investir em alguma coisa. E na época, isso era o ano de 1996, né? Era um momento propício para videolocadoras, né? Muitas estavam, e ali no bairro onde nós estávamos havia uma carência, e nós falamos assim, vamos montar essa videolocadora em Curitiba, e nós começamos a fazer essa aventura ali, né? Mas eu acho que ali eu errei no dimensionamento, viu, Marcelo? Hoje, olhando assim, eu penso o seguinte, que eu entrei um pouco tarde, o timing não foi legal, novamente voltando ali, né? E também é o seguinte, eu achava que aquele bairro, aquele local ia me dar um retorno que ele não veio. Eu fiz uma má leitura da localização e do timing ali do negócio. Então foi um negócio que durou menos de um ano, não prosperou, não consegui alavancar o negócio e eu acabei fechando. Bom, notei duas agora. Primeiro, entender a necessidade do seu cliente, porque você entendeu que havia uma necessidade de atender aquele bairro, de locação, era um momento bom, ok? Aí pecou no timing, mas você falou também sobre estudo de mercado, que é o que talvez você não tenha feito ali naquela região e tal. Então, conhecimento, oportunidade, inovação, hiperfoco, time, necessidade do cliente e estudo de mercado. Correto. Vamos lá? O que mais? No mesmo ano ali, ainda com a videolocadora funcionando, eu também me aventurei e comprei uma loja de tintas. Era uma oportunidade que apareceu, eu vi um anúncio e acabei comprando, eu diria muito mais na empolgação do que qualquer coisa, né? Acabei fazendo uma coisa impensada. Comprei uma loja de tintas sem entender nada do mercado, sem compreender algumas nuances que havia no mercado. E eu acabei comprando essa loja e a loja também não deu o retorno esperado. Eu achava que o mercado de tintas era um mercado comprador, que havia essa demanda, mas eu descobri que não era bem assim, que as grandes lojas, que os grandes, aqueles que já estão mais estabelecidos, eles têm uma política de compra, de vendas muito mais agressiva, e dificilmente um pequeno que não tenha conhecimento, como era o meu caso, conseguiria sobreviver nesse mercado. Então, eu também não fiz uma boa leitura da concorrência, de como se comportava aquele mercado, de qual era a estrutura que estava funcionando. Vou ter aqui mais duas, então. Primeiro, aprendizado com negociações. Afinal de contas, você vai entrar no mercado que você vai precisar, às vezes, de fornecedores, seus famosos stakeholders, né? Você precisa negociar com quem entrega, negociar com quem produz, enfim. Negociação. E uma das coisas mais importantes que você falou, eu anotei aqui também, que é estudo da concorrência. Se eu não sei o que o meu concorrente faz e como ele trabalha, eu posso trabalhar abaixo do nível dele e não ter sucesso. Ou posso ter essa informação e fazer melhor do que ele. E aí você avançou em mais um outro negócio. Sim, continuação da história. Qual você está aí? Você está no... Eu estou no sexto agora. Sexto. Nós estamos falando de 10, né? Estou no sexto. Beleza. O sexto negócio foi uma pizzaria. Uma pizzaria em Balneário Camboriú. Eu morava em Curitiba e ali em Curitiba havia algumas pizzarias e uma delas me encantou pela proposta de trabalho que ela tinha. Que era uma pizzaria que você não tinha talheres, era uma pizzaria fast food que você ia lá e comia com a mão mesmo. Eles te davam um papel e você comia as pizzas com a mão lá no local. Eu achava aquilo incrível, eu falei, caramba, é um negócio bem funcional, bem diferenciado, né? Eu falei, vou pegar esse modelo e vou fazer isso em Balneário Camboriú. Ok, a minha esposa, um pouco mais louca que eu, concordou com a ideia e nós fomos para Balneário Camboriú e montamos lá uma pizzaria. Foi uma aventura muito legal, uma experiência incrível de vida, um aprendizado fantástico, né? Porque a gente mudar de cidade, fazer uma coisa inovadora e tal, foi legal também, mas aí a gente vai descobrindo também as características locais, né? Balneário Camboriú é uma cidade fantástica, hoje muito mais do que naquela época, né? Isso aconteceu lá em 99, então a cidade era um pouco menor. E o que aconteceu é o seguinte, Balneário Camboriú ela recebe na temporada em torno de 1 milhão de pessoas, eu recebia na época em torno de 1 milhão de pessoas. E fora da temporada tinha, na época, lá em torno de 40 mil habitantes, 35 mil habitantes, hoje já está passando de 100 mil. Mas na época tinha lá 40 mil habitantes, 50 mil. Enfim,
parque instalado, todos esses restaurantes, tudo aquilo que estava lá, concorriam para vender para 1 milhão de pessoas, depois concorriam para vender para 50 mil pessoas. Então, você ganha dinheiro durante um período, que são 2 meses no ano, e os outros 10 meses no ano você tem que sobreviver, porque o custo não se paga praticamente no restante do tempo. Então, foi um aprendizado também difícil, foi uma aventura bacana, mas tinha também essa característica que eu não contava com isso. Novamente, faltou uma análise de mercado mais aprofundada para eu entender que fora de temporada eu não teria o sucesso e eu teria que ganhar muito dinheiro durante o período de temporada para manter durante o restante do ano. Eu acredito que a primeira temporada foi muito legal, a gente aprendeu muito, e na segunda temporada eu tenho certeza que seria melhor. Mas daí aconteceu um fator, que foi um chamado de Deus para a gente vir para Maringá. Eu sou muito religioso, né? Eu acredito muito em Deus, e Deus colocou no nosso coração que Maringá era a nossa cidade, não Balneário Camboriú. E interessante que Deus falou comigo no meu coração, e eu estava lá com a pizzaria estabelecido, pronto para a próxima temporada, o mês eu acho que era setembro, ou coisa assim. Apareceu alguém lá na minha pizzaria e falou assim: você quer vender a pizzaria? Eu disse: não está nos meus planos, mas faz a proposta. E eles fizeram a proposta, me agradou. Eu falei: tá bom, Deus, entendi. É hora de mudar de ramo, é hora de mudar de cidade. E acabamos vindo de Balneário Camboriú para Maringá, sem saber muito bem o que fazer, sem algo pronto aqui. Falei: vamos para ver o que Deus tem para nós. E acabamos vindo para Maringá na época. Interessante. Eu anotei a 10ª palavra, né? Vamos voltar lá. Falamos de conhecimento, de oportunidade, de inovação, de hiperfoco, de time, de necessidade do cliente, de estudo de mercado, de capacidade de negociação com fornecedores, de estudo da concorrência e no número 10, Deus. Ou seja, Deus é 10. Ótimo. Que interessante, né? Porque chegou na 10ª, a gente chegou em Deus, né? E às vezes alguém fala assim: porque Deus falou comigo. Alguém fala: esse cara é louco, né? Deus falou. Como é que Deus fala com a gente, Eduardo? Como é que foi isso? Explica isso. Porque nós que somos, eu sou cristão também, o Eduardo também é, às vezes a gente fala assim: Deus falou comigo, a pessoa fala: esse cara é louco, né? Como é que é essa história de Deus falou comigo? Marcelo, eu vou contar, eu não gosto muito de contar essa história, porque eu acredito que gera um pouco de descrença, sabe? Um pouco de ceticismo, mas eu tive uma experiência fantástica com Deus naquela época. Eu vivi um momento muito intenso na minha vida, trabalhava demais. Seria uma coisa que me desgastava muito. Eu tinha um filho com 3 para 4 anos e um outro recém-nascido. E eu não tinha tempo para meus filhos. Eu não brincava com os meus filhos, eu não via os meus filhos crescerem, eu via a minha esposa se desdobrando, trabalhando muito para dar conta da casa, para dar conta dos filhos pequenos, para me ajudar ainda na pizzaria quando ela podia. E eu vivia um momento assim de extrema angústia interna, porque eu fazia muita coisa e não via muito resultado. E um dia eu estava dormindo, cansado, né? Eu tinha dormido, e era coisa de 5 horas da manhã, mais ou menos. Eu estava no meu quarto, minha esposa do meu lado, eu ouvi alguém me chamar. Eu acordei com alguém gritando no meu quarto: Eduardo! E eu levantei assustado, fiquei em pé, olhei em volta, abri a porta do quarto, falei: bom, devo ter sonhado. E eu voltei a dormir. Deitei ele de novo, dormi de novo. E quando eu dormia novamente eu ouvi a voz. Eduardo. Audível. Alguém me chamando dentro do meu quarto. E aí, quando a segunda vez eu falei: é Deus me chamando. E eu lembrei da passagem lá de Samuel, né? Uhum. Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. E Deus falou comigo, falou assim: eu quero falar contigo. Eu falei: tá bom, fala aí. Aqui, né? Tô aqui, pode falar. Não, fica de joelho aí, eu quero falar com você. E eu fiquei de joelho e comecei ali a orar, a falar com Deus, né? Olha como eu estava, Marçal, para você ver como são as coisas, né? Eu dormi novamente, ali ajoelhado. E quando eu estava ali dormindo, pegando no sono, Deus falou comigo assim: eu tenho coisas novas para você, se prepare. E aí o coração pulsou, eu fiquei, sei lá,
totalmente eletrificado com aquele negócio, perdi o sono, eu fiquei agitado e eu comecei a falar, tá bom, Deus, e o que eu tenho que fazer? Silêncio. E eu fiquei ali, sei lá, eu perco a noção de tempo, mas talvez uns 10 ou 15 minutos brigando, Deus, fala comigo, o que é? O que é isso? Que coisa nova que é essa? O que vai acontecer? E quando eu já estava desistindo quase de ouvir de Deus, veio uma palavra dizendo o seguinte, não se preocupe, vai ser divertido. Como assim? Foi isso que Deus falou comigo, Marcelo. E daí apareceu esse comprador da pizzaria, eu falei, tá bom, vamos para a diversão em Maringá. Olha que interessante o que o Eduardo está falando, eu já falei sobre isso aqui também, eu sou jornalista, muitos de vocês sabem, já atuei em veículos de comunicação em Maringá, já trabalhei como âncora, como repórter, como gerente de jornalismo, e numa das vezes em que eu estava no estúdio, eu saí do estúdio e ouço uma voz me dizer o que você está fazendo com o dom que eu te dei. E eu tentava entender, né, quem que estava falando comigo, a impressão que eu tinha é que alguém falava de fato comigo. Eu fui ao banheiro, eu falei, eu devo estar louco. Devo estar cansado, porque eu trabalhava no Jornal da Manhã, no da tarde ficava até a noite para fechar o da manhã seguinte. E aí, eu estou cansado, deve ser isso. Mas a voz continuava. E aí eu entendi, foi quando eu decidi pela primeira vez a usar apenas a comunicação para que eu pudesse ir para uma empresa. Então o que o Eduardo fala, e aí a pessoa pode pensar do outro lado, esses caras estão doidos, né? Deus falou comigo. A gente não é doido não. Apesar de que, para a gente ter fé, e botar o pé às vezes na água, como Pedro colocou, tem que ser um pouco doido também, né? Porque senão, as coisas que Deus nos traz, elas não são exatamente como a gente pensa. Porque quando você recebe isso, você não tinha o processo completo. Você só sabia que tinha algo novo e ia ser divertido. E aí vem alguém para comprar pizzaria, você vem para Maringá, mas não sabia o que ia acontecer para cá também. Não tinha ideia. Né? É o sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Qual é a terra? A terra é Maringá, mas como fazer o quê? E daí para frente? Chegamos em Maringá, nós tínhamos uma casa aqui em Maringá que nós havíamos comprado. Eu tinha morado uma época aqui, voltei para Curitiba e estava voltando agora para Maringá. E essa casa ela ficou um bom tempo parada, então nós tínhamos que terminar a construção dela. E com o dinheiro que eu vendi a pizzaria, eu estava terminando de construir essa casa. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada, não tinha emprego, não tinha nada. E eu falei para minha esposa assim, vou terminar de construir a casa, depois eu vou ver o que fazer, né? Então eu fiquei lá na construção, não sei quantos meses, 2 meses, 3 meses, e aí eu mandei um currículo. Falei assim, vou uma agência de emprego, fui lá e deixei um currículo. Falei, tá aqui o currículo. Isso era uma segunda, terça-feira, na sexta-feira me chamou a diretora da Antenas Aquário aqui de Maringá, a Agma, pessoa que eu admiro demais, e ela me chamou, fez uma entrevista comigo de 15 minutos, falou assim, pode começar segunda-feira. E comecei a trabalhar segunda-feira e lá fiquei por 5 anos gerenciando Antenas Aquário. E depois disso, vem o próximo empreendimento, que foi uma loja de colchões. Tudo a ver, né? Meu Deus do céu, Eduardo. Você foi clínica geral mesmo nessa questão do empreendedorismo, né? Deus teve misericórdia de você, né? Muita. Porque, na verdade, essa loja de colchões foi uma tentativa de trazer a minha esposa, né? Porque minha esposa, ela não é empreendedora. Ela é estável, ela gosta de trabalhar o financeiro, ela gosta de lógica, né? E eu falei assim, acho que é o momento de ela empreender também, né? E eu motivei ela e vendi a ideia para ela de montar essa loja de colchões. E foi uma aventura também, não foi bem sucedido, desde o começo não foi um bom negócio, nós montamos a loja, mas novamente faltou estudo de mercado, faltou algum entendimento de varejo, eu nunca tinha trabalhado no varejo, e para mim foi uma experiência de varejo também bastante marcante, porque o varejo é totalmente diferente do atacado, que eram as coisas que eu sempre empreendi no atacado, e o varejo era uma coisa diferente, uma dinâmica diferente de trabalho, e eu não consegui me adaptar, e também a minha esposa não teve a paciência, mas foi um grande aprendizado também, tanto para ela como para mim. E depois da loja de colchões, qual foi a caminhada? Uma distribuidora de parafusos para cobertura, produtos para cobertura. Eu tinha recém saído da Antenas Aquário, e meu cunhado trabalhava com isso, né? E ele tinha uma metalúrgica e a gente resolveu fazer essa distribuidora. Ele já tinha o mercado e tudo mais. Qual a empresa que a gente está aí já? Na 8ª, né? 8ª. Já. 8ª. Uhum. Estamos acabando aí. Temos tempo ainda? Não, tranquilo. É mais para eu não me perder aqui também na sequência. Estamos na 8ª.
E aí o meu cunhado, ele tinha uma metalúrgica e na época ele também teve problemas financeiros na metalúrgica, nós éramos sócios, acabou afetando e a coisa não evoluiu. Então também foi pouco tempo, foi coisa de 6 meses ali, a gente já decidiu acabar com o negócio e não fazer. Nesse mesmo período, logo na sequência, eu já montei o 9º negócio, que era uma empresa de consultoria. Comecei a fazer consultoria para empresas. Então fiz uma consultoria de muito sucesso, uma empresa aqui de Maringá, conseguiu bastante sucesso. Fiz uma consultoria também para a igreja que eu frequentava, um planejamento estratégico, e estava começando a angariar algumas coisas, até que surgiu esse momento de montar a 10ª empresa. O que aconteceu nesse período, Marcelo? Foi o período talvez financeiramente mais difícil da minha vida, porque a consultoria não conseguia me manter. Eu tinha saído da Antenas Aquário, tinha montado a loja de parafusos, que me deixou bastante debilitado financeiramente, a gente não conseguiu recuperar aquilo que eu investi. Montei a consultoria também, não estava no começo ainda, não era uma pessoa conhecida no ramo, e a dificuldade financeira veio com muita força. Eu lembro que eu tinha um carro, eu vendi aquele carro, e eu brincava até com o meu pastor na época, eu falava assim, pastor, hoje eu comi o volante do carro, amanhã eu vou comer o pneu, não sei, porque a gente está assim, numa situação bem complicada, né? E aí, Marcelo, acho que veio o grande fechamento desse ensinamento todo que Deus me permitiu nesses 9 empreendimentos anteriores. Porque eu sempre tentei fazer as coisas por mim mesmo. Eu sempre acreditei muito na minha força, na minha preparação, naquilo que eu estudei, naquilo que eu vivenciei para montar os outros negócios. Mas dessa vez foi totalmente diferente. Falei assim, eu não quero mais tentar. Inclusive, eu me reuni com a minha esposa e falei assim, Débora, eu vou buscar uma oportunidade no mercado de trabalho mesmo, porque eu não consigo olhar para os meus filhos e não conseguir comprar uma roupa nova para eles. Está bastante difícil para mim, né? E ela falou assim, Eduardo, eu sei que você quer ser empresário, que isso está no teu coração, e eu estou contigo, Vamos orar? E nós fomos para a oração, jejuamos, oramos, fizemos campanha e pedimos a Deus, Deus, se esse desejo que queima no meu coração de ser um empresário, de ser um empreendedor, se isso está no teu plano, se isso é propósito seu, então nos revela algo para que a gente possa se apoiar e fazer alguma coisa segundo a sua vontade, não segundo a minha. Eu acho que esse foi a grande chave que mudou. E aí aconteceu de montar essa empresa, que foi uma empresa de sucesso. E como que ela nasceu, Marcelo? Nasceu porque na época eu estava tentando conseguir um dinheiro aqui e ali para poder sanar as minhas dívidas lá, as minhas obrigações, né? E eu vendi alguns produtos para uma empresa de Uberlândia. Era uma empresa de antenas concorrente da Antenas Aquário até na época, e eu vendi alguns produtos lá. E eu tinha algum dinheiro para receber. E o dono da empresa falou assim, olha, para eu te pagar, eu quero que você venha aqui, porque eu tenho uma proposta para você, ele queria que eu continuasse e tal. E eu falei, cara, eu não consigo ir até aí, eu não tenho dinheiro nem para passagem. Ele falou assim, não, você vai vir aqui e tal, e ele meio que condicionou isso para eu ir até lá. Quando eu estava marcando passagem para ir para Uberlândia, eu descobri que um amigo meu de Belo Horizonte, que tinha uma empresa grande em Belo Horizonte, empresário lá, estaria também em Uberlândia. E eu liguei para ele e falei, ô, meu amigo, você vai estar em Uberlândia, você me dá uma carona para São Paulo? Porque eu economizo dinheiro ali de passagem, né? Ele falou, não, Eduardo, sem problema, eu te dou a carona. E fui até Uberlândia, fui lá, fiz o meu acerto, e lá eu peguei uma carona com esse meu amigo. E ali aconteceu um fato interessante, Marcelo, porque esse meu amigo era casado, eu conhecia a esposa dele, eu conhecia os filhos, e quando eu entrei no carro para pegar carona com ele, ele estava com uma moça do lado, que não era a esposa dele, que não era filha também, era uma amante. E eu fiquei bastante constrangido com a situação, né, porque não é uma coisa que a gente aprove, né, e eu peguei aquela carona e fui com ele ali andando e tal, conversando durante o caminho, e eu perguntei para ele, meu amigo, você que é uma pessoa de sucesso e tal, o que você está fazendo hoje que está te dando resultado? Me dá uma dica, eu estou numa situação que eu preciso descobrir alguma coisa. E aí ele me falou desse mercado que nós começamos a atuar, que é o mercado de provedores de internet. Naquela época, isso há 17 anos atrás, era uma novidade, não havia muitos provedores. E não havia também muitos fornecedores para esse mercado. E eu perguntei para ele, escuta, o que eu preciso vender para esses camaradas? Que tipo de produto eles usam?
Bom, um produto é produzido aí pela Antenas Aquário, de Maringá. Eu falei, ok, ali a gente tem uma abertura, né? Tem um conhecimento ali, a gente pode conseguir alguma coisa. O que mais que precisa? Precisa de um outro produto que é importado. Eu falei, mas esse produto eu não tenho. E esse meu amigo, eu creio que movido por Deus ali, embora ele não seja cristão, né? Ele falou assim, Eduardo, começa lá, eu vou te mandar uma quantidade de produto e você vai vendendo e me paga quando e como puder. Eu falei, opa, eu estou vendo a mão de Deus nisso, né? Fui lá na Antenas Aquário, consegui um pequeno crédito lá para começar. Ele me mandou realmente esses roteadores, que eram o equipamento que eu precisava. Eu não tinha dinheiro, não tinha carro, né? Eu tinha vendido meu carro. O meu sogro, ele é aposentado da Polícia Militar. Eu falei, vamos fazer um empréstimo consignado. A gente fez um consignado que tinha um juro menor, né? E eu comprei um carro, era um carro, parecia um carro de funerária. Era aquele Versalhes Royale, aquele carro Sei grande. qual que é. E eu enchi aquele carro de antenas e produtos e comecei a viajar e fazer a pronta entrega de produtos aí. Foi assim o começo da empresa. E dali, graças a Deus, foi só, né, o bico do avião para cima. A gente conseguiu muito sucesso, foi um momento muito legal, a gente foi muito bem aceito no mercado, fizemos boas parcerias e a empresa foi dobrando de tamanho praticamente mês a mês, foi crescendo e em pouquíssimo tempo, talvez em um ano ali, eu já era um dos maiores compradores desse produto no Antenas Aquário. Então a gente conseguiu bastante sucesso mesmo, foi um trabalho bem legal, foi aquilo que eu falei para você, era o timing. O timing era exatamente o momento que eu cheguei. Então a gente acertou muito no timing, acertou no produto, acertou na forma de atuar. Então foi uma coisa muito assertiva que daí desencadeou tudo isso e essa saga que a gente vive vivendo até hoje, né? E você hoje continua, obviamente, com a empresa. É ela que hoje, nessa sociedade que você aponta como uma sociedade com Deus, com a sua família, com a sua esposa, é ela hoje que você conduz. Exatamente, a empresa continua lá. Está fazendo sucessão, teus filhos estão começando, como é que está isso? É assim, o meu filho mais velho não quis continuar com a empresa, né? O meu filho mais novo pretende, mas ele ainda está bastante novo, ainda está se formando e a gente está conversando sobre isso, de como vai acontecer essa sucessão no futuro. Por enquanto eu continuo à frente, continuo tocando lá e estamos tentando deixar o avião e voo de cruzeiro. E voo de cruzeiro. Bom, queria continuar, obviamente, falando bastante aqui com o Eduardo. Eu anotei aqui as palavras que, na minha visão, elas caracterizam um bom empreendedor, né? O conhecimento, a oportunidade, a inovação, o hiperfoco, o time certo, a necessidade do cliente, o estudo de mercado, capacidade de negociação, estudo da concorrência e na 10ª posição você ter um bom sócio, e aqui a gente falou de Deus. Para a gente encerrar, Eduardo, me diz uma coisa, se você pudesse deixar uma mensagem para quem de repente está começando a empreender e que se você tivesse tido esse conselho, você talvez tivesse, apesar do teu sucesso hoje, errado menos. Eu anotei várias coisas aqui, obviamente das 10, né? Você obviamente deve ter a tua visão disso que eu anotei. O que você diria para um jovem empreendedor que vai começar agora, para que ele tenha sucesso ou, diria, menos fracasso na caminhada? Eu vou usar a Bíblia para a gente tentar resumir isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Por que eu vejo dessa maneira, Marçal? Primeiro que você tem que ter a sua vida dirigida por Deus, né? Quando você tem a sua vida dirigida por Ele, as coisas ficam mais fáceis. Como você disse, é muito melhor ter um sócio como Deus, né? Com Ele junto, as coisas ficam mais fáceis. E a segunda, amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que de todos os erros que eu cometi, foi não entender a posição da outra pessoa. Porque sempre que um empreendedor se coloca para empreender, ele não pode estar olhando para si mesmo. Ele tem que estar olhando o que ele pode fazer pelo próximo. Quando você entende isso, que a sua vida não é você satisfazer a sua necessidade, mas atender a necessidade do seu próximo, eu creio que existe ali uma virada de chave, existe ali uma bênção nisso. Quando você consegue atender o seu mercado, atender o seu cliente, atender a necessidade que há dele, amando, procurando fazer algo que vai agregar para a vida dele, algo que vai tornar a vida dele melhor.
Eu gosto muito do lema da sua vida, né, que é passar pela vida das pessoas e deixá-las melhor. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Eu também penso dessa maneira. A minha empresa, ela tem que passar pela vida das outras empresas e torná-las melhor, ser um referencial. Eu encomendei uma pesquisa alguns anos atrás da minha empresa e a pergunta era o que os clientes achavam da minha empresa, né? E quando eu fui falar com o consultor que estava fazendo a pesquisa, ele falou assim, olha, eu ouvi vários clientes, mas um me chamou a atenção. Ele disse o seguinte, a sua empresa é o pilar moral do segmento. Eu falei, puxa, como faz sentido, que bom pilar isso. Pilar moral do segmento. Porque a gente está fazendo a diferença, a gente está levando o nome do Senhor a um nível de respeito, né? Então a gente procura fazer as coisas certas, mas a gente procura pagar os nossos impostos, a gente procura pagar as nossas contas, não deixar rastro, não deixar problemas, fazer as coisas com integridade, né? Costumo dizer que a gente tem 3 pilares na nossa empresa, que é a honra, que é a integridade e que é a objetividade. São as coisas que nos movem e que nos levam a caminhar e buscar sempre a satisfação do nosso próximo. Coloquei aqui então um anexo, tá? Nós temos tudo que o Eduardo já trouxe e eu vou mudar posições aqui, Eduardo. Então, como você trouxe o principal segredo, então, óbvio que, como ele tinha ficado na posição 10, eu vou colocar na posição 1, né, Deus, e vou colocar a necessidade do outro como posição 2. Que aí depois vem oportunidade, conhecimento, inovação, hiperfoco, time, estudo de mercado, negociação e concorrência. Aí você falou de honra, integridade e objetividade. Eu quero encerrar com um pensamento que é de Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, ele se candidatou inúmeras vezes à presidência dos Estados Unidos e ele, na luta de tantas candidaturas, ele chega, obviamente, ganha numa delas e ele passa a ter um respeito, um sucesso durante o período que ele foi presidente e tem um momento que ele está no auge da carreira e ele diz, eu não quero mais. Alguém me pergunta, mas está louco? Demorou esse tempo todo para chegar, agora não quer mais? Ele diz assim, ó, todo homem tem um preço. Como eles estão chegando no meu, eu vou desistir, para que ninguém alcance o meu preço e eu permaneça com o meu valor. Eu achei sensacional. A primeira fala eu achei tensa, tipo, todo homem tem um preço. E parece que isso dói, mas é verdade. Tem um preço, né? Agora, quando descobrem o teu preço, foge. Foge para o local mais seguro. Foge para o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, porque lá você vai saber o que é valor. Fora disso, você vai ter preço. E foi o que ele disse, ó, chegaram no meu preço. E agora eu não quero mais me candidatar a nada. E eu acho que quando você fala sobre honra e integridade, você está falando de uma empresa que traz valores. Então, se algum dia alguém chegar no seu preço, venda a empresa e nem faça sucessão. E aí fique tranquilo, porque você vai se voltar para aquele que te deu a empresa e dizer, ó, aqui eu tenho valor, aqui eu não tenho preço. Muito obrigado e que Deus continue te abençoando, você e a família, e que esse sucesso que você tem alcançado possa ajudar outras pessoas também. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Eu quero finalizar com a frase que eu comecei, né? Você me perguntou, o que é importante para o empreendedor? Eu respondi com coragem. E às vezes a coragem também é mal interpretada, porque não é só coragem de você se aventurar e fazer. É coragem de abrir mão muitas vezes. Coragem de abrir mão das corrupções, coragem de abrir mão do caminho mais fácil, coragem de abrir mão de influências negativas, coragem de permanecer e de fazer o que é correto mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, ser corajoso não é só corajoso para dar a cara para bater, mas é ser corajoso para renunciar a muitas coisas que podem te corromper. Então, queria deixar essa mensagem e agradecer imensamente essa oportunidade. Eu espero que eu tenha contribuído aí para que algumas pessoas possam alcançar sucesso. Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero, antes de encerrar, agradecer a Dolce Café. A Dolce Café é que serve o nosso coffee break aqui. A Dolce Café fica na João Paulino, no centro de Maringá. Agradecimento aqui ao Guilherme, que sempre nos atende com todo o capricho e zelo do que nos oferece. Os nossos convidados, eles quando chegam, eles têm essa oportunidade de desfrutar do que a Dolce Café oferece. O Guilherme é um empreendedor, ele luta todos os dias para manter o negócio dele e ainda fazer parcerias. Guilherme, obrigado pela confiança.
Obrigado pelo carinho de atender aqui o nosso Cápsula Cast. Assim a gente encerra, agradece e diz assim, vale a pena empreender. Agora, preste atenção na última fala do Eduardo, que ela fecha e ela conecta-se com a primeira. É preciso ter coragem para avançar. Mas às vezes é preciso coragem para dar um passo para trás, para pegar impulso. E quando você dá um passo para trás para pegar impulso, você vai renunciar às vezes a más influências, a propostas indecentes que não tem a ver com o seu propósito. E aí você vai empreender com base em valores e não apenas em dinheiro. Dinheiro precisa sim vir para a nossa conta, porque a gente paga as contas, mas ele não pode ser o fim. E o dia que ele for o fim, descobriram o teu preço. E aí é triste. Até o próximo Cápsula Cast.